Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Esse é o início de um novo podcast, de um novo projeto. A ideia é poder falar sobre algumas coisas aleatórias, algumas coisas interessantes sobre people e tech. E eu estou aqui hoje com a Tatiana Grego. Ela faz parte desse projeto. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse nosso projeto. Estou muito feliz pela oportunidade. Primeiro, agradecer ao Luiz, né, por ter me convidado, por ter confiado também no meu trabalho. Claro que, como esposa, né, mas brincadeiras à parte, então a nossa intenção é trazer aqui para frente das câmeras algo que a gente já discute aqui internamente no dia a dia, de casa, dos acontecimentos. Eu sou Tatiana Grego, sou psicóloga, sou consultora e mentora de carreira e hoje somos sócios, né, na nossa empresa chamada. A falta de criatividade é a maior de todas. E a gente já acabou criando um nome da empresa com luta. Então, enfim. Mas o que nós temos para hoje? O que pensamos? Aproveitando o momento que a gente tem aí de layoffs ou demissões em massa, para trazer algumas ideias aqui para vocês hoje e pensarmos juntos, podermos dar também algumas orientações, não somente com a nossa experiência, mas também vendo que os movimentos do mercado. E isso. Massa, massa. A gente, assim, uma das coisas que eu faço aqui dentro, né, é cuidar de profissionais que trabalham com .NET. Então, em geral, são desenvolvedores sêniores, arquitetos e líder técnicos. E eu percebo muitas vezes que a galera daqui do lado de dentro está muito mais tranquila do que muita gente que eu vejo na comunidade. Então, uma das coisas que me fez, enfim, produzir conteúdo nessa linha nas últimas 2 semanas, tá muito ligado a essa ideia de que, cara, o povo está entrando em neurose. E aí eu queria expor isso. O que eu fiz? Na plataforma, no Instagram, eu peguei o conteúdo e falei, cara, o que vocês estão achando? Então eu comecei a fazer alguns posts falando sobre o assunto para poder pegar feedback da galera, abrindo caixinha de pergunta e tal. Do outro lado, olhando os comentários em grupos específicos, eu vejo a galera surtando, seja por chat GPT, e assim, a galera, enfim, assustadaça com o que pode acontecer com ele, seja porque as demissões em massa estão acontecendo. Ao mesmo tempo, na LinkedInlândia, na LinkedInlândia, a gente vê ali posts, reclamações, falando de como as empresas deveriam se comportar, se trabalhar diferente, enfim. Muitas vezes a gente espera coisas descabidas, ou espera coisas não descabidas, mas muitas vezes espera a mais. Cria uma relação com a empresa, uma relação como se a empresa fosse parte de você. E muitas vezes isso pode ser nocivo em um certo nível que eu gostaria de falar sobre isso hoje. E aí eu tenho um comentário interessante pensando, né, sobre não só esses dias, né, mas ao longo de toda a minha carreira. Eu tenho quase 20 anos esse ano, não, ano que vem eu faço 20 anos de carreira, formada enquanto psicóloga, e minha trajetória sempre foi com gestão de pessoas e empresas no RH. Em 2000 final do início de 2016, eu saí do mundo corporativo para empreender e, bom, mas sempre em contato, né, principalmente em contato com clientes que estão em empresas também, através de treinamentos. Esse mundo se faz muito presente e hoje eu consigo ter esse olhar do outro lado da mesa, né? Enquanto empresa que contrata, que administra, que faz essa gestão do negócio e de pessoas, mas também enquanto tenho essa bagagem grande também, enquanto funcionária, e principalmente CLT. E um dos movimentos que eu percebo é essa questão como o Luiz falou, da relação, né, pessoa com empresa. Por vezes eu vejo uma falta de, não sei se seria duro falar, mas eu acho que, assim, penso que isso é uma verdade, vejo isso como uma verdade, que é essa falta de maturidade, né? A gente está nesse movimento.
como que a gente ingressa, né, na vida? Escola. Nossa primeira oportunidade ali, onde a gente tem um super controle de cumprir com os nossos deveres de estudante, com algumas regras. A gente daí sai, vai para a universidade, para as faculdades, onde muitas vezes ali com 16, 17, 18 anos, essa é a média, né? Hoje, no mercado. Tendo isso em vista, o que você consegue perceber, né? A gente vem de um ambiente muito controlado, com regras muito claras, ainda muito na barra, né, da saia do pai, da mãe, da família, e passa para a universidade, e na universidade a gente encontra um outro mundo, onde ninguém tá muito aí para você tem que atender às aulas, mas também se você matar aquela aula e for jogar uma suequinha, tomar uma cervejinha no boteco na frente da faculdade, quem vai estar lá para te cobrar? Na Cândido, no primeiro dia de aula, isso lá em 2002, o reitor foi na sala e falou: quem sustenta a faculdade aqui é aquele bar lá na frente, ó. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro, me formei no Rio, pelo IBMR, e tinha né? Posso dizer que foi uma das que eu tentava e que eu matava. E assim, um movimento normal. O que eu quero dizer com isso? É que a gente vai se construindo, né? A gente vai amadurecendo, vai entendendo essa questão da responsabilidade. E muitas vezes entramos para o mercado de trabalho ali, num cargo, num papel de estagiário, de trainee, onde a gente ainda espera e leva muito dessa relação de faculdade, escola, trabalho, esperando com que as pessoas se comportem com a gente, que elas tenham a obrigação de se comportar com a gente da mesma forma que era lá atrás. E a gente vai aprendendo meio que ali na porrada, né? Ninguém Ninguém conta pra ensina, né? gente, Ninguém conta pra gente, né? ninguém ensina que, ó, vai ter que, assim, eu ainda passei muito por isso em casa com os meus pais. Eu ainda fui muito bem orientada com relação a isso, mas vejo hoje que muita gente não é. Então chega ali no mercado meio que de supetão, errada. E aí esse movimento hoje eu acompanho muito o LinkedIn, que é a principal rede que a gente tem hoje, que se fala sobre mercado, sobre profissões, né, o mundo profissional. E pessoas que colocam a empresa, né, como sendo o grande vilão. Eu acho que o ponto é romantizar a relação de trabalho. Isso. Que a ideia de, assim, a empresa cuida das pessoas. Eu vi uma discussão hoje sobre qual é a função de uma empresa. E assim, eu vejo as pessoas considerando as funções da empresa as mais variadas possíveis, negando a intenção da empresa de gerar lucro, de gerar resultado, Verdade. negando que ela tem que gerar resultado. E o mecanismo é muito simples. Se a empresa não gera resultado, ela não tem como manter nada. Nada funciona numa empresa que não tem resultado. Ela vai pro lixo, ela vai pro portal. E nem como principal, que é pagar o dinheirinho que cabe no final do mês. Então, essas relações. Existe dissonância, né? Existe uma ruptura muito entre esse pensamento, né? Essa responsabilidade de. Opa, não, peraí. Se eu tô aqui, se a empresa me contratou, independentemente da sua forma de contratação, se é CLT, porque CLT hoje não é assunto para hoje, sim, tem aqui nos comentários com relação a isso, mas qualquer coisa que você faz, então assim, eu enquanto empregadora e via gente reclamando de que faltava o trabalho, não dava justificativa e não queria ser descontado. Então, são coisas que quando a gente traz para a realidade, para o dia a dia, e ali, realidade mesmo, nua e crua, a gente começa a perceber que, mas a gente tem que ter relação de serviço. Isso na teoria é diferente. Assim, é muito mais permissivo. Como há uma escassez muito grande de profissionais,
dessas relações ficam mais esquisitas, mesmo porque a TI é permissiva em muitos aspectos. Mas muitas empresas são permissivas nesses aspectos. Não é só a TI. Faz parte da cultura da empresa. Pode ser, pode ser. Empresas menores que têm menos dinheiro talvez sejam mais permissivas com relação a algumas questões. Mas quando a gente fala de empresas de pequeno e médio porte, não são. E aí talvez a gente veja hoje o reflexo, e algumas pessoas veem de uma forma muito genuína, né? Colocar ali seu depoimento no LinkedIn, falando seus pensamentos, seus sentimentos, né? De que sente vergonha, de, poxa, tem entrado, sente raiva. E aí é um termo, né, que a gente vê, é a tal da positividade tóxica, né? De se querer romantizar a demissão. E esses dias rolou um post que eu fiz até um comentário muito interessante lá no LinkedIn, que eu já abordei um cliente também com esse pensamento, né? Não era uma questão de layoff, mas ele havia sido demitido da empresa, estava buscando uma recolocação, só que ainda estava muito naquele calor. Na verdade, foram duas pessoas. Muito naquele calor ainda de, poxa, eu fui demitido, né? Aquele misto de raiva com decepção, de caramba, eu fui pego de surpresa. É uma frustração, né? E aí, a raiva, né? E aí, Raiva. tem que ter raiva. Assim, eu penso que tá tudo bem. É, Eu acho que a grande questão é você se entender nesse primeiro momento o que está acontecendo com você. Mas eu acho que a raiva ela só acontece quando você tem uma relação de você doa-se esperando algo no futuro e você é cortado no meio. Mas é o caso. Muitas vezes a gente. O que que. Mas não é expectativa o problema? Talvez. Não é uma questão assim. Porque quando eu. Vamos lá. Lá em 2002, quando eu comecei a minha carreira, o meu foco era, cara, eu vou me construir. E para isso vou ajudar empresas. Então meu pensamento sempre foi: o que eu posso fazer para mim ajudando a empresa? Então o foco não era muito. Eu nunca me sentia trabalhando numa empresa, eu me sentia fazendo uma coisa por mim. Mas essa também sempre foi a minha visão. Eu sempre me comportei dessa forma. Só que, conversando com pessoas e vendo a realidade do mercado hoje, não é o que a grande maioria. Talvez eu esteja muito errada, mas assim, não é o que eu vejo um comportamento da grande maioria. E é o que eu sempre falo. É relação, é uma via de mão dupla essa relação. Por isso que eu falo que, independentemente da sua forma de contrato, é uma via de mão dupla. Você é um prestador de serviço. E a empresa, ela compra o seu serviço. Em algum momento, eu não sei onde, eu sempre achei essa relação que ela podia acabar muito rápido, muito fácil. E pode. E por isso, esse apego que eu vejo hoje em dia normal nas pessoas, eu acho normal ver, embora eu não concorde, mas é normal você encontrar pessoas apegadas num nível absurdo. Tá, então talvez seja comum, mas não normal. Concorda? Comum normalizado, entendeu? Natural. Natural porque o mercado é assim, a maioria das pessoas talvez Então assim. se tornou comum, mas não é um comportamento normal. Essa infantilização, essa falta de maturidade dessa relação com a sua prestação de serviço e com o seu empregador. Pode ser, pode ser. Por isso que eu trouxe no início que é uma questão mesmo de maturidade. Talvez, por isso que eu falei, né? Um pouco pesado quando a gente olha por com esse olhar, mas é uma perspectiva. Entendi. Então, o que acontece, né, nesse momento? Então, é o sentir raiva tá ok, ficar muito pé da vida tá ok, ficar triste, ok. Mas esse sentimento, ele tem um tempo de duração, né? Sei lá, se dê um tempo, uma semana, 15 dias, para dar aquela, né, desintoxicada daquele ambiente, do que você fazia, tentar se renovar na medida do possível e só pra frente a partir daí. Justo, assim. Justo. Porque ficar remoendo e ficar
né? Não vai adiantar de nada. Agora, o que você entendeu que aconteceu, entende que essa é a realidade do mercado e que as empresas, muitas vezes, elas não estão sendo maquiavélicas, sabe? Existem sim problemas de gestão, ok, existem muitos problemas de planejamento e gestão, mas isso não torna a empresa um. Uma vez eu era uma discussão de economia, eu vi uma argumentação muito boa sobre não existe a empresa, são sempre as pessoas. É o seu gerente, o seu grupo de gerentes, não existe essa figura da empresa. A empresa sente? Não, A empresa chora? A empresa é feliz? Não existe isso. sim. São sempre as pessoas que estão ali. Isso me chamou a atenção porque eu lembrei de um trabalho de 2008 em que eu estava numa célula de uma empresa e aquilo para mim era o pior lugar do universo para se trabalhar. E eu conseguia encontrar profissionais em outras células que eram felizes. Mas ali no meu time, eu e todo mundo que estava perto de mim, cara, ninguém ali, tava todo mundo odiando daquela empresa. E claro, todo mundo saiu logo muito rápido, mas enfim, a gente foi contratado para um projeto, para fazer um projeto, fica passando o carnaval inteiro dentro do Banco do Brasil. Mas isso tem 12 anos, tem, sei lá, não, 14 anos, 15 anos. O fato é que isso acontece. É uma outra relação com outros gerentes, com outra célula, com outras pessoas que passam a ver uma coisa de um jeito diferente. Ficam nichos, né? Dentro Sim, sim. de uma mesma instituição. Então, uma orientação aqui interessante sobre isso é, primeiro, se permitir sentir, né, que aconteceu e acontece, sem querer achar culpados, porque já aconteceu e aceitar que as coisas são. E ter um olhar diferente para os próximos, porque as demissões em massa não vão deixar de acontecer, é só estar mais atento e talvez mais bem preparado para enfrentar esse tipo de situação. Na tua visão, porque, vamos lá, num cenário normal, fora de demissão em massa, por que uma empresa demite? Assim, vamos lá. Pega a tua história, tu lembra dos gestores, lembra de quem vai demitir alguém. Sim. Quais os argumentos usados para demitir pessoas técnicas? Principalmente desempenho. Mas quando você fala de desempenho, o que é desempenho? Bom, É um cara que não programa bem? É um cara que tem uma comunicação ruim? O que é esse desempenho? daí a gente entra dentro. Público técnico, tá lembrando assim, público técnico. Sim, sim. A gente entra aí num âmbito bem, né, onde a gente vai falar de habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, né? Ah, ah, sócio, esqueci agora, me fugiu o termo. Bom, os soft skills e as hard skills. E aí o que acontece? É muito, assim, principalmente na área de TI, né? Eu já trabalhei muito como Ah, no recrutamento e seleção de TI. eu perguntei sobre TI especificamente para ela, porque ela trabalhou muitos anos com tecnologia. Então, com essa experiência, e assim, telecom, consultoria, e mesmo as consultorias que eu, em alguns momentos, enfim, a gente trabalhou junto lá em 2005, e de 2005 para cá ela trabalhou em várias consultorias. De 2004 até 2015, basicamente, meu currículo ele foi em empresas de tecnologia e telecom, né? Telecom. Então, assim, a seleção de profissionais de TI, ela é muito complexa. Demissão. Então, mas antes de falar da demissão, a gente precisa falar do porquê que como que a gente escolhe. Porque muitas vezes, assim, a gente sempre precisa preencher um crivo, que é o crivo técnico. Não adianta a pessoa ser muito boa de comunicação, muito boa, né, de trabalho ali em equipe, ela gera muitos resultados, porque por muitas das vezes essa não é uma característica comum. A gente está falando de pessoas que são mais introvertidas, né? Que é até muito difícil exigir isso
desse grupo, né, de perfil de trabalho. Então, um crivo que a gente utiliza é muito técnico. Os melhores devs que eu conheço tinham uma capacidade de comunicação deplorável. Sim, eu também. Eu também nas empresas que eu já passei. E isso é muito interessante, porque são pessoas extremamente brilhantes no que fazem, fácil de pessoa para pessoa. É muito desafiador isso, e isso é preciso respeitar. Acredito que hoje ainda existem muitas lacunas a serem, né, preenchidas com relação a isso, mas beleza, vamos lá. Então a gente olha o crivo técnico. Beleza, olhou, contratou, pô, o cara é perfeito para o que eu preciso, já executou, tá me demonstrando aqui que é bem recomendado com relação ao técnico. Recomendado como? Porque por vezes eles vêm por recomendação, por indicação. Entendi. Beleza, preencheu a vaga, o cara tá lá. Você leva em consideração quem indicou? Sim, Tá. sim. Então, se um profissional que não é tão bom ou não é tão bem visto faz uma indicação, tem menos peso. Mas é porque isso também tem muita relação com a cultura da empresa, né? Entendi. Talvez onde ela trabalhasse anteriormente tivesse uma relação diferente, sempre foi uma pessoa considerada talvez um pouco mais difícil nessas relações, mas dava resultado. Entendi. Mas quais eram os valores e o que essa empresa, essa cultura exigia dessa pessoa, desse indivíduo? Eram determinados resultados. E aí você vem para uma outra empresa com outro tipo de cultura, com outros pares, porque também aquele ambiente ali vai influenciar no que você entrega e como você se comporta. Mas, beleza, e por que ele é demitido? Como vem essa escolha? Né? Eu já passei por um período de demissão em massa, de layoff. Não, mas vamos lá, vamos falar da demissão genérica antes da demissão em massa. Não performar. Não consegue gerar resultado técnico, o que muitas vezes vai se refletir no comportamento, no relacionamento com a gestão, com a liderança, com os pares e com as pessoas que estão abaixo. Então, naturalmente, vai haver um conflito, vai começar a gerar um tipo de ranço, um tipo de confusão ali nessa relação. Sim, eu tô assim, tive gerentes em que eram excelentes técnicos, mas terríveis gerentes. Isso é normal. É normal. Esse processo de mover o técnico para Mais uma vez, a gestão. não é normal, é comum, mas não deveria ser normal. Quando eu digo que algo é normal, eu digo que algo é natural, corriqueiro. Não digo que é correto, Eu entendi. mas Mas eu só ajustando os termos, entendeu? Mas o ponto de ser normal é ser normalizado, entendeu? É não causar estranheza. Falar assim, só mais um. Entendeu? Isso eu acho que é normal. Mas a gente deveria se acostumar e normalizar determinados tipos de ações e comportamentos, entende? É isso que eu quero. Faz sentido. É isso que eu quero falar. Né? Então, o que a gente vê? Basicamente, os que estarão na lista são aqueles que dão menos resultado para a empresa. Ou, né, o que é esse dar menos resultado? Ou ele não faz o que a empresa achou que ele fosse capacitado para fazer, por milhares de motivos, ou que, de alguma forma, ele atrapalha o time. Ou seja, ele também não só dá problema, mas ele causa problemas para as pessoas que estão ao redor e elas também passam a não performar bem. É a famosa maçã podre. Não é laranja podre? Qual fruta? É creme de joio. Você também é a erva daninha no meio daquele ambiente. Então isso acontece. A capacidade da pessoa de contar assim, eu já vi gente contaminando de forma alegre, o pior de tudo é isso. Eu já vi gente contaminando com piadinhas risonhas que transformam um probleminha num pedregulho, tipo numa avalanche, transformam um detalhe numa coisa gigante. Isso aconteceu uma vez, foi muito engraçado, porque, assim, como eu já havia trabalhado com essa pessoa, eu vi isso acontecer aos poucos, eu vi o mecanismo acontecer. Você já conhece o padrão, né? Você já conhece o padrão.
E eu não sabia que era possível. Para mim, você conseguiria contaminar com algo extremamente negativo. Não necessariamente. Com algo com você reclamando, brigando, com você sendo pejorativo. E essa foi com coisas cômicas. Então, é muito engraçado. Então, sim, essa questão das demissões em massa, né? Eu passei, enquanto minha posição na época era gerente da área de recursos humanos dessa empresa, e a empresa não era uma startup, porém o braço que eu trabalhava da empresa era considerado uma startup. Então, quando houve esse momento da escolha das pessoas, eram realmente aquelas que já não tinham uma performance tão boa, que a atividade fim daquele profissional, e daí eu não estou falando só de TI, né? Estou trazendo para uma abrangência de todos os cargos e níveis da empresa. E eu via os diretores, a minha vice-presidente na ocasião, extremamente arrasados com aquilo, né? E enquanto gerente de RH, você detém, né? Tem algumas informações que você não pode abrir. Então, quando a gente passa para esse olhar, né, de tira da empresa, que olha para os números, é isso que acontece, é assim que tem que ser. Quando a gente olha para o negócio, empresa, que se ela não tem dinheiros entrando, ela não tem dinheiros para seguir, certo? É uma matemática meio básica, assim. Não necessariamente, assim. Não? Não, não. Não, porque você pega as startups, é aí que tá. Nas startups entrou um dinheiro lá atrás. Entrou um dinheiro lá atrás que está fazendo funding daquilo ali, que ela pode inclusive trabalhar no negativo, como a gente vê algumas startups trabalhando no negativo, Sim. mas elas têm uma. Não é costa quente, mas ela tem um caixa a queimar grande, que inclusive foi aviso da semana passada de e-mail. Startups que não passaram por break-even correm um risco muito grande de fechar as portas, inclusive que darem calote. Ah, sim. Então. Mas existe a possibilidade dela estar queimando caixa. Não, tudo bem. Porque Mas ela tá queimando caixa, mas uma hora a conta não uma hora vai fechar. Está no negativo. tá no negativo, certo? Então vai entrar no negativo, vez corre o risco de fechar as portas, inclusive sem pagar as pessoas que tem que pagar, né? E a gente sabe que isso acontece, já viu isso acontecer Ó, muito no mercado. ó. Mas beleza, ok. Então, eu vejo, né, assim, existe muito um problema, sim, de planejamento na gestão, né, muito na alta cúpula, mas também no momento de escolha existe essa linha de corte de quem traz menos resultado. Quais são as peças-chave que eu tenho ali na minha equipe que eu não posso deixar de ter? Justo. Mas ao mesmo tempo que elas demitem, elas continuam contratando. Boa parte delas continua contratando. A mesma empresa. Então, e aí, né, isso para mim Tá, desculpa. É a mesma vaga. é, Eu vi um comentário no LinkedIn, deve ter feito uns 6 meses, e o comentário é mais ou menos o seguinte: me demitiram e tem a vaga, a minha vaga está lá disponível. Tipo, foi uma demissão em massa, tá, mas tem uma vaga no meu perfil disponível. e por que Esse, isso acontece? bom, meu ponto de vista é o seguinte: houve uma demanda muito grande durante um tempo, que foi o tempo da pandemia, e esperava-se, com aquela ideia de novo normal, enfim, todas as projeções que a gente via, é de que o mercado não teria um revés muito grande para aquilo que estava sendo mudado, para aquela direção. Então, se você saía de 50 para 100 de demanda, sei lá, de iFood, o máximo que aconteceria no mercado, numa volta da pandemia, seria cair para 80, mas nunca chegar perto dos 50. E o que a gente está vendo agora é uma mudança muito abaixo das expectativas. E aí, muita empresa perdeu receita, muita empresa, assim, ao mesmo tempo a economia está
quando a gente olha hoje para a economia, a gente vê investidor com muito medo, a gente vê bolsa capotando em alguns momentos, É um momento muito sensível, dinheiro saindo do Brasil, dinheiro, assim, deixando de entrar. então o dinheiro para as startups, aquele capital fácil que injeta dinheiro na startup, injeta fôlego para mais 2 anos, 3 anos, ele está mais escasso. Quer dizer que mais startups vão quebrar, naturalmente, por falta de caixa, porque não achou ninguém para investir. Ou quem quer investir quer um percentual muito grande e a empresa acabou por fim, se rói. O Davi Cândido. Davi comentou, tem comentário no YouTube, tem comentário no. Opa, peraí que eu queria ler o que eles. Tá. Aqui. O recrutador de LinkedIn não param de chamar. Quem fala aqui é o All Night, lá no YouTube. O Davi tem uns comentários interessantes aqui, cara. Olha o Pedro também. Fala, Pedro. Massa. Empresa não tem coração, tem CNPJ, tudo certo quanto a isso. Concordo. É isso aí. Mas o inverso deve ser igual. O funcionário não tem coração, tem CPF. Davi, Mas, cara, sim. é muito. Meu ponto de vista, sim. É isso, é uma relação muito transparente, sabe? Né? Você tá ali oferecendo o seu serviço em troco do dinheiro. Da mesma forma como você. Assim, uma analogia bem prática, né? Imagino que boa parte das pessoas que estão aqui com a gente já tenham passado por essa realidade. Pessoa que né, secretária, né? A pessoa que faz a limpeza das nossas casas. Quando elas vêm, tem um trabalho ali essencial. Mas a gente tem um carinho pelaquela pessoa. Mas quando o trabalho não é bem feito, a gente busca uma outra pessoa, porque ela não está nos atendendo como deveria. Então a gente traz, assim, é uma analogia bem simplista, mas é para É pra tirar o peso da empresa, né? Tirar o peso, não é só lá, acontece em outros. trazer de uma, né, de um grande cenário para um micro cenário, né? Nossa casa ali como uma pequena empresa. Não, mas você pode falar de namorado, ficante, você pode falar. Sim, eu acho que isso acaba valendo para tudo, né? Mas trazendo para essa visão, é exatamente isso, né? Quando aquilo ali para de trazer os benefícios de resultado, nunca simplesmente não há como pagar, ó, aquilo passa a ser não daqui para frente, talvez seja melhor estancar o problema no momento. Óbvio que isso vai ocasionar outros problemas, mas evitar um problema maior no futuro. Você sabe que não tem dinheiro entrando e que daqui a alguns... Hoje você ainda consegue pagar, mas daqui a alguns meses pode ser que você já não consiga. Isso faz sentido para mim numa empresa pequena. O pensamento para mim é muito natural numa empresa pequena. Sim. Numa grande, não sei. Uma grande talvez seja diferente, mas o movimento acontece com esse rumo. Entendi. Ou deveria. Porque na empresa pequena, por exemplo, aqui, por exemplo, é uma empresa pequena. Eu não fiz movimentos de contratação por medo de, cara, falar, cara, tem que ter não gerar tumulto, não gerar esse risco de dor de cabeça de, cara, como é que vai ser o mercado? Então, vamos esperar voltar a pandemia, vamos esperar essa coisa passar e vamos tomar a decisão depois. Vamos pensar nisso pra frente. Na verdade, assim, eu falei que eu te passei por um momento de layoff, mas na verdade acho que foram dois, né? Foram dois, na verdade. Foi um lá atrás, onde o número da empresa era muito sólida, com funcionários ali no nosso setor, total mundial, 60 mil. Tá, não, mas foi... Da demissão, o escopo da demissão. Foram na época em torno de 4 ou 5, mas no universo de 30. Entendi. 20 e poucos, 30. Entendi. Né? Porque era um braço ali novo da empresa. Agora, teve um outro caso que não foi de uma empresa... Essa empresa ela também não era brasileira, né? Era multinacional, mas uma empresa agora
que não era nacional. E aí, por que que eu tô trazendo isso para a discussão da mesa? Porque eu estive muito próximo e sim ali no board dos tomadores de decisão, né, para fazer a gestão dessas pessoas e fazer com que tudo corresse para todos da melhor forma possível. E enquanto pessoa é muito dolorido saber que vai acontecer e por ser um grupo, na época era um grupo muito pequeno, então as pessoas eram muito próximas. Tinha umas pessoas muito próximas a mim que você sabe da informação por uma questão de ética, né? Não pode ser passada para a pessoa. E daí você sabe que aquela pessoa está fazendo alguns movimentos, tem planos, tem projetos, e você vê que vai acontecer, não pode fazer nada. Você vê o sofrimento das pessoas que estão acima, tentando fazer de tudo, né? Pessoas muito éticas tentando fazer de tudo para que aquilo não acontecesse ou para que o estrago fosse menor. Eu comentei isso no e-mail, que geralmente quando você tem líderes de fato, tô falando de gerente não, tô falando de líder. Líder é aquela pessoa que sente pelo liderado. Sim, Essas pessoas vão estar em frangalhos. frangalhos. Era terrível, terrível. Quando ela participa, ou dois, quando ela vê os indícios, mas não pode propagar a insegurança. Sim, sim. E um outro cenário, que esse já foi pré-pandemia, em que eu via a empresa abordando candidatos, recebi contato de pessoas que estavam sendo abordadas, perguntando como a empresa não era muito conhecida no Brasil, principalmente, algumas pessoas entravam em contato comigo para saber se era confiável, né? E isso me deixava bem irritada, porque Se a empresa é confiável, se a empresa era confiável. Porque uma coisa que sempre me irritou foi a falta de ética e a preocupação com o outro. Em que sentido? Você está muito bem onde você está. Está estável, tem um bom trabalho, você está bem. Mas quando você recebe uma proposta de uma empresa que vai te pagar talvez melhor, que vai te dar uma outra possibilidade que talvez essa empresa hoje não dê, e você por trás sabe que é um grande risco, uma coisa é que é você uma vaga temporária, como assim? Isso o quê? riscos estáveis. Ah, tá, risco. Você parte da empresa. Eu já dentro da empresa, acho uma sacanagem você trazer uma pessoa que está bem onde ela está, Com sinal de risco. cenário de risco. Entendi. Pô, isso não se faz. Entendi. Isso é uma coisa que me deixa extremamente irritada, que me faz deixar de confiar em instituição. Porque, para mim, ela tá pensando no negócio dela e vai, daqui para frente, acontecer o quê? A minha postura nesse caso é orientar e falar, ó, vamos tentar analisar e fazer um trabalho de mentoria com a pessoa que você nem conhece. Vamos analisar aqui esse caso, a situação é essa. Mas Então, faça suas perguntas. Eu também não posso queimar um lado, mas eu também não posso fantasiar a pessoa. É uma sinuca de bico, então o que você tem que fazer é pensa bem, por que você quer sair, por que o outro lugar seria legal para você. Faça esse tipo de pergunta. Se as respostas que você fizer a essas perguntas forem legais, né, satisfazem a sua necessidade profissional, seus anseios, os seus planos, as suas metas futuras, ok. Do contrário, mas a decisão é sua. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. A decisão é sua. Então, a gente, sim, né? Em resumo, o que eu vejo hoje no mercado é que, sim, existem as empresas que não têm o menor tipo de planejamento, que não têm o menor comprometimento com as pessoas que elas trazem, né, para fazer parte ali do board, do quadro de funcionários. Então, cabe a nós. E aí vem a complementação da pergunta, né, do Davi,
do Isso. comentário do Davi, de que sim, nós devemos pensar muitas vezes também Garzaram. sem coração um CPF e não. E assim, é o que eu falo muito, sempre. É avaliar, sair de uma posição passiva para ter um olhar mais atento sobre aquele cenário que você está avaliando. Se você está se colocando em uma posição de risco, e saiba fazer perguntas e não tenha medo de perguntar, né? Não tenha medo de avaliar para onde você está indo. Obviamente que todo mundo sabe que o calo aperta, né? A questão de emergência na hora de aceitar uma oportunidade, um trabalho, um projeto, mas tenha muita consciência. E eu já errei muito, e errei mesmo, assim, em não avaliar por diversos aspectos, né? Por questões de comportamento meu e também de avaliar a forma como a empresa trabalha. E saber que muitas vezes, sabe, que você fica com aquela sensação de, putz, não sei, algo não me cheira bem. E quando não cheira bem, tem alguma coisa errada. Então, Mas o que é isso não cheirar bem? é a pessoa com quem você vai trabalhar, Ah, gente. é o ambiente de trabalho. Lembrei de uma coisa que você falou isso. O quê? O RH, o processo seletivo, é o cartão de visita da empresa. Isso é polêmico. Um processo seletivo cagado, hein? Um processo seletivo cagado tem, assim, indica que não há a menor chance do resto ser bem. E aí? Putz, aí tu me quebra. E aí? E aí? Não, porque assim. Eu realmente acho. Tá bom, calma. Porque eu vejo o RH, assim, o cuidado público, assim, eu vejo muita empresa com um puta RH, com uma estrutura bem feita e bem desenhado para convencer o profissional a entrar. E lá por debaixo, tipo, no operacional, no dia a dia de projeto, não é tão bom. Cara, eu já vi Muita coisa boa. Mas eu nunca vi uma empresa em que o RH é zoado, o RH não é o RH seja zoado, o processo seletivo seja zoado, e lá dentro seja bom. Essa eu nunca vi. Tipo, pra mim isso é cabeça de bacalhau. Porque eu acho que acaba sendo um reflexo, né? Eu acho que é um extremo ponto de atenção quando você vai para um processo e você, pelo RH ser a porta de entrada, é e aí, minha cabeça vai. Meu tio. Tá bom, vamos pular essa. Vamos pular essa. Vou só exemplificar por que eu tô falando isso. É hoje que você quer falar. Hoje. Porque muitas vezes o que acontece, né? Isso lá na época daquele aplicativo lá da voz, Clubhouse. Isso na época do Clubhouse foi um ponto de discussão interessante dentro do grupo que a gente, dentro da sala que tava. Era uma sala só com profissionais de TI, era um grupo muito específico. E o que acontece? A realidade do mercado a gente tem diversas empresas de RH que são fornecedoras de força de trabalho para esse início de processo. Né? Então, é uma consultoria. E hoje a gente tem as HR Techs, né? Que são aí também um tanto quanto polêmicas. E de quem é a culpa, na verdade? De quem é a culpa não, mas de quem é a responsabilidade por ter um profissional que está ali fazendo esse papel, né, de abertura de portas para um profissional, né, buscando um profissional no mercado, representando uma outra empresa que, na verdade, nem é a empresa final. Entende o ciclo que eu estou querendo dizer? Entendi. Um RH terceirizado. Um RH terceirizado. Em algum momento você talvez chegue no RH final, ou talvez não, porque tem empresas que nem o RH final tem. Você tem uma outra empresa terceirizada que vão fazer ali a parte de contratação, departamento pessoal. Entendi. Né? Funciona mais como um departamento pessoal, só basicamente roda folha.
Então, quem tem essa responsabilidade ali direta do dia a dia acaba sendo o próprio gerente da área, né? Isso acontece também. E muitas vezes o que eu vejo que é algo muito delicado e que eu nunca trabalhei, porque eu nunca concordei, porque eu acho que é ruim, são empresas terceirizadas que contratam consultores, né, para entrevistas e são vagas confidenciais. Então, o recrutador, ele não tem acesso ao nome da empresa. Hã? Hã? Não tem. Cara, Acontece. essa eu não sabia. Assim, eu não sei com qual frequência isso acontece. Se tiver alguém de RH aqui que souber falar alguma coisa sobre isso, mas acontece. Que isso, gente? A empresa é vaga, é confidencial, então, por vezes, para ter a confidencialidade, você vai, né, o recrutador tá ali, recebeu, topou trabalhar, para ganhar o dinheirinho dele. Não, cara. Ele não tem informação. Então, quando ele vai abordar, informação de qual é a empresa? Não pode, cara. Não tem. E daí você só passa aquele shortlist, né, que é o que é chamado, são aqueles que ficaram no. Aí essa avaliação, essa primeira seleção vai para a empresa analisa, quero esse candidato aqui, vai para a empresa e o recrutador não é informado em nenhum momento. Tem vagas que correm assim, né? Mas quando a gente descobre qual é a empresa? Ele vem trabalhar aqui. Um belo dia ele vai vou trabalhar onde? Sei lá. Não, mas aí o processo vai correr para a empresa, entendeu? Tipo, o Entendi. recrutador já não tem mais essa responsabilidade. Entendi. Mas é uma realidade mesmo. Isso acontece. Então, assim, se é bom, se não é, não cabe a mim julgar. Mas acontece. Entendi. Então, né, o que fazer nesses casos, né? Entendendo que o que te soa bem e o que não te soa bem. Ter essa percepção desde o início para entender se você quer ou não dar continuidade naquele contato, naquela entrevista. Que muitas vezes pode ser interessante para você, né? Você já vai meio que ali com o pé atrás. E aí acontece nada de coisas que a gente vê, né, por aí, de relato, né, de boas abordagens ruins, mas sim, pessoal, isso é normal. Agora, uma orientação de percepção de ambiente, de onde você está, tá vendo que existe um movimento, a empresa ela trabalha de uma forma muito transparente, já vem dando notícias de que, olha, pode acontecer, olha, vai acontecer. Como se portar, né? Como agir diante disso? Vamos separar. Red flags. Algumas coisas acontecem antes de uma demissão em massa, tá? Algumas coisas acontecem antes de qualquer empresa estar com problemas financeiros. A primeira coisa que que é visível, ou que eu já vi acontecer, é a redução de custo excessivo. Então, o primeiro sinal que me chama a atenção é você ver reduções de custo em coisas ridículas. Mas começa em coisas mais estruturais, maiores, como viagem, reduz viagem e tal. Você fala, tá bom, tá economizando. Tá bom. Mas quando você vê em todas as áreas ou em todos os segmentos uma redução abrupta enfim, de investimento, seja em benefício, tinha umas coisas aqui no escritório, agora não tem mais. Tinha escritório e agora vão cortar o escritório por conta de despesa. Tinha benefícios a mais e não tem mais. Isso tudo é um sinal de que estão cortando gastos e que estão cortando, o sinal que dá é que estão cortando gastos. Se isso vai se refletir numa demissão em massa, não dá para saber com clareza, mas é óbvio que saudável financeiramente ou tranquilo não estão. E aí cabe, cada um sabe da própria urgência e entende se é o momento de tomar decisões para trocar de empresa, passar a aceitar um processo seletivo que não estava aceitando, se é só ficar de orelha em pé e começar a fazer algumas perguntas. É importante para mim entender, ter ciência, estar mais a par de como esse fluxo está lidando, como é que essa empresa está lidando com o dia a dia. E é isso, e aí quando a gente junta com aquela questão dos líderes de fato estressados, aí gera uma red flag monumental. Tipo, você fica assim, putz, vai dar ruim, vai dar ruim.
Então assim, eu acho que a mensagem, né, que eu acho que é importante ser passada, e com muita cautela aqui da minha parte e da parte do Luiz também, é não criar neuroses, mas entender como as coisas acontecem, como elas podem acontecer, que tipo de posicionamento, que tipo de ação é, é mais, é mais benéfica para você adotar, né? Então, o estar sempre pronto não, estar sempre de prontidão, né? Não é gerar uma neurose, mas é você estar com um currículo muito bem feito, é você estar com o seu perfil ativo, não que você necessariamente esteja aberto a novas oportunidades, mas é importante que você esteja aberto a entender quais são os movimentos do mercado, né? Então, não fechadinho ali numa bolha, mas entender o que acontece, passar a estar atento ao que acontece ao seu redor, de uma forma ativa, estar sempre preparado, estar sempre de prontidão, mantendo o currículo atualizado, entendendo quais são os principais projetos que você já participou e que você participa, e uma falha, acho que eu posso dizer que uma falha assim, dos momentos em que eu estive recrutadora, né, dos momentos em que eu estive à frente de um RH de uma empresa buscando um profissional, a grande dificuldade é conseguir entender que tipos de resultados aquele profissional já gerou para as empresas e para os projetos que ele já trabalhou. E essa é uma orientação que eu dou para todos, para todos. Então, vai lá, olha quais são os resultados que eu gerei. Se for dado sensível de números que não possam ser abertos, tudo bem, coloca isso no currículo, talvez em PDF, ou se coloque à disposição para abrir isso numa situação privada, de uma entrevista, né? Porque são dados sigilosos. E daí você também não se expõe, não expõe a empresa. Mas ter a consciência e pensar em que resultados você já gerou, porque isso vai mostrar para quem está do outro lado, como a gente já aqui falou de um assunto polêmico, principalmente para mim, dessa questão do RH, a gente nunca sabe quem está do outro lado. Pode ser uma pessoa que tem uma senioridade e que já tem uma capacidade de um olhar diferenciado de analisar e avaliar, mas isso é contar com a sorte. Ou você pode pegar uma pessoa que realmente não sabe nem quem você é e também não sabe nem para onde está te mandando, que está te convidando. Também pode acontecer. Então, são diversos cenários que são reais, que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque estão aí. Então, é como realmente ser o CPF que vai estar de prontidão e pronto para estar numa nova condução, estar aberto a uma nova condução de uma nova empresa e sempre avaliar. Não é só a empresa que te avalia, né? Não é só a pessoa para onde você deseja ir, né? Processos extensos, muitas vezes, que você está sendo avaliado. Não é uma posição passiva, é uma troca. É uma troca. E o tempo todo você está sendo avaliado e você também está avaliando. E não é vergonha, não é mal visto ou não deveria ser, talvez se isso for um valor para você, né, de questionar de uma forma educada e inteligente, né, sobre as questões e a forma como as coisas acontecem, principalmente hoje, que se tornou uma realidade comum, o trabalho remoto, que torna o aspecto da gestão e do dia a dia, por vezes, muito mais complexo, né? Onde você vai ter uma troca de mensagens muito maior do que estar ali ao vivo conversando com a pessoa. Isso traz uma percepção muito mais delicada, mais sensível, né? Com quem você está lidando. Às vezes você mandou uma mensagem, recebeu um e-mail que você falou, o que é isso aqui, né? E por vezes Sim. Que isso aqui de. você vive mais com as pessoas ali no dia a dia. É diferente quando a gente convive e a gente torna algumas percepções mais claras
de quando a gente está num trabalho remoto, a gente não tem um contato. A gente conversa muito por Slack, conversa muito por, sei lá, por um grupo, as reuniões são online, a convivência, né? Você não consegue olhar como um todo. Você vai ver o que presencialmente você já vê e percebe partes, essa convivência ela fica muito mais cortada, digamos assim. Então, ter essa percepção realmente mais acurada. Isso vai exigir da gente, acaba exigindo da gente uma maior percepção, né? Um maior cuidado, uma escuta mais ativa, uma presença mais forte de percepção. Então, entender que muitas vezes aquilo ali não é pessoal, né? E se dispor aos comportamentos do dia a dia, né? Entendi. Entendeu? Ficou claro o que eu quis dizer? Ou tá confuso? Pra mim tá confuso. Sou confusa mesmo. Pra mim tá confuso. O que você não entendeu? Você não vai entender, as pessoas também não entenderam. Não, do que especificamente que gera essa relação conflitante, entendeu? Que gera esse, do que está sendo dito, entendeu? Esse é o ponto. O que eu tô falando é só e simplesmente das relações. Quando você vai olhar para uma empresa e o processo seletivo, por exemplo, ele é todo feito online. Você não tem contato com a empresa, você não fica naquele ambiente conseguindo o que rola ali. Agora entendi. Né? Agora fez sentido, mas o Slack não fez sentido. Eu sei, viajei. O Slack não fez sentido. Perdão, gente, viajei. Entendi. E é isso, tem uma pergunta aqui. Tem a pergunta. Inácio Bruno pergunta: vocês acham que layoffs podem ser para recontratar profissionais do mesmo nível, porém com salários menores? Estou vendo várias dessas empresas com vaga aberta para os mesmos cargos demitidos. Para mim, sobre salário não é o assunto. Para mim é sobre performance. O que foi feito muitas vezes se sobe a pessoa para um sênior, porque o mercado está pagando tanto, tá pagando tanto para um pleno ou para um júnior, que ele só cabe aqui na minha empresa como sênior. Então, para eu conseguir pagar, é um problema de recursos humanos. É um problema de budget de um lado, mas um problema também de alinhamento. E sobe o cara para sênior, só o cara muitas vezes não performa como sênior. Eu tive uma conversa hoje com uma empresa em que eles estão com um problema ativo lá, uma consultoria gigante. Eles estão com um problema ativo lá que eu tenho muito sênior aqui que não é sênior. Então, como é que eu lido com isso? Eu não há o pensamento de demitir, mas há o pensamento de, cara, eu preciso treinar, fazer um tipo de prova. Então, tem empresa que vai fazer prova interna para poder lidar com nível avaliação. Aliás, o tema do nosso próximo? Boa. Né? Gente, mais perguntas? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde a gente tem perguntas, ou o que temos aqui. Pessoal, as ideias ficaram claras aqui para vocês? Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem, fiquem à vontade em colocar aqui, tanto no canal do Luiz, como também me enviarem via LinkedIn, a Tatiana Grego. Deixa eu botar o seu perfil lá no LinkedIn. Olha, na pandemia tem muito isso, vários anos já tem que ser sênior. O grande problema disso é que esse cara precisa performar como sênior, tomar decisão como sênior. Ele precisa ser o bicho sênior, entendeu? Tipo, não, porque quando eu falo de bicho é porque são espécies diferentes. É nessa narrativa, nessa brincadeira. Então ele precisa se comportar como um sênior de fato. O problema é que muitas vezes falta skill. E assim, teve uma discussão no LinkedIn essa semana sobre exatamente isso, o preço a ser pago pela falta de senioridade no cargo de sênior. E aí meu argumento foi bem simples, cara. Esse cara precisa, muitas vezes, a decisão a ser tomada é voltar um passo atrás e conversar com quem pediu o que pediu. Porque se você fizer exatamente o que foi pedido, muitas vezes você está em conta a empresa. É um problema você... Eu tinha um profissional em 2013 que era o cara mais motivado da vida. Só que ele era incapaz de voltar e ter uma conversa com quem pediu alguma coisa para ele. Ele abaixava a cabeça e fazia. O resultado, cara, ele tinha que fazer tanta gambiarra pro negócio, para entregar o que era pedido, que, cara, aquilo ali degringolou. Ele ficava parado, ele tinha muito tempo para executar o profissional de produção. O cara era dev, ele fazia parte do processo de produção.
Então, o trabalho dele era apertar play no Visual Studio e trabalhar no processo de produção. O que é bizarro. O que é, tipo, se ele por exemplo, fica doente, passa uma semana em casa, uma atividade de produção, no ambiente produtivo, não roda, não acontece. Porque não é automatizado, dependia do cara. Então, e ele era o cara que não era capaz de dizer não, ou dizer preciso fazer isso primeiro para poder tornar viável fazer o que você quer. Um dos exemplos mais clássicos que eu trago ao longo dos anos foi, cara, quem foi o engenheiro, o arquiteto, que na Amazon definiu, cara, quando eu apertar o botão aqui, quando o cliente apertar o botão aqui, não vai ter uma compra realizada, vai ter um pedido. Imagina que zumba numa área de negócio para aceitar essa ideia, porque ela é muito disruptiva. Todo mundo está acostumado, apertou um botão de compra, comprou e acabou. Está ali, está feito, está bilhetado. Mas quando a gente fala de escala, Black Friday, enfim, e algo nesse nível, a gente sempre vai ter esse nível de discussão onde alguém técnico, alguém de arquitetura, dev ou arquitetura, vai precisar discutir com o negócio, cara. Para que eu tenha o volume que você quer, para que eu consiga entregar, no ponto de vista de negócio, o volume esperado, eu preciso fazer uma mudança aqui. Eu preciso mudar isso não pode ser exatamente assim. Que mudança que a gente pode fazer? A maturidade está exatamente nessa responsabilidade, nesse diálogo, na capacidade de entender que assim não dá e tem que dar outra solução. Ou tem que conversar para chegar num consenso de uma nova solução. E essa senioridade não está presente. O débito técnico é cada vez maior. E a gente nota isso por essa conversa com uma empresa hoje que vai aplicar prova interna. E prova interna no dia a dia, de gente que está há 2, 3 anos na empresa. Por quê? Senioridade não é senioridade errada, mas é readequação. Entender que, cara, que programa, ou que benefício, que jeito que eu posso evoluir a carreira daquele cara para ele de fato se tornar sênior. O cara que não é e está lá, mas para ele de fato chegar na senioridade. Preparar ele, né? Com É. ferramentas não só técnicos, mas também comportamentais, de como ele de fato, como ele preenche a lacuna de competências para se tornar de fato um profissional sênior. Porque demitir não é uma possibilidade nesse caso. Então, assim, se o cara tá há 2 anos, performando, o cara tá. Pode não ser exatamente como um sênior, mas tá performando. Não gerou tumulto, não gerou nada, então tá ok. Então vale muito mais a pena investir nesse cara para ele de fato chegar à senioridade do que demitir e contratar de novo. Então, Que é uma postura bem legal, é, bem profissional, né? massa. Eu achei muito massa. Eu achei. Gente, temos dúvidas? Temos questões? Eu acho que não. Então, vamos matando por aqui. Gente, muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz com esse projeto que começa hoje. A gente está transmitindo no LinkedIn, está transmitindo no YouTube, no Face também, está transmitindo em um monte de lugar. A ideia é que não seja transmitido em tantos lugares assim, tá bom? A ideia de hoje é só chamar a atenção de que, putz, existe, estamos aqui, né? O nosso projeto piloto. Piloto. Quero saber se a gente também vai gostar de fazer isso aqui. Talvez esse não seja o melhor horário para a gente, nem o melhor dia, mas a gente vai ajustando isso ao longo do caminho. Deem sugestões. Comentem os vídeos, onde achar um vídeo desse aqui, comenta, fala, cara, putz, queria falar sobre isso, queria falar sobre aquilo. E a intenção é fazer, assim, essa bagunça que é aqui mesmo. Então, a intenção é esse jeito. Essa troca de ideia mesmo, esse bate-papo, entendendo e trocando aqui com vocês, abrindo um pouco do nosso coração dentro do que é possível. Meu Deus! Tem assuntos que são muito delicados, porém, a gente encontrar a melhor forma de orientar vocês dentro da nossa experiência do mercado. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, a vocês que irão assistir ainda, deem sugestões. Críticas são bem-vindas também. Se der um tapa, a gente dá um tapa. Não vamos já. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até semana que vem. Isso, né? Uma por semana, né? Tá bom, né? Bom, Tá bom, né? tá Tá bom. senão a gente também não se aguenta. E nos vemos na próxima sexta-feira.
nesse mesmo bate-canal, não necessariamente nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau, pessoal.